O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prezados irmãos e irmãs, então, quando celebramos a memória de um santo, no caso São Martinho, que viveu lá no século IV, bem lá no início, nós celebramos a manifestação de Deus na pessoa do santo ou da santa. Ele era filho de uma família pagã, mas desde criança foi educado de forma cristã, na vida cristã, embora não tivesse recebido o batismo. Depois assumiu a carreira militar e deixou e foi seguir a vida religiosa, se tornando monge, depois ordenado padre, bispo, fundou muitos mosteiros, trabalhou muito e ajudou muito a igreja. Então, ele entendeu o projeto de Deus e fez da sua capacidade, do seu dom, a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. Quando celebramos a memória de um santo, é importante termos consciência disto. Imaginemos como que era a vida da sociedade lá no século IV, né? E aquela passagem ali já quase para a religião oficial do Império Romano, todas as mudanças, como que era a espiritualidade, a compreensão de igreja, a situação socioeconômica, a política, a vida religiosa, né? Então a gente tem que compreender o santo naquele contexto que ele viveu. Talvez muitas coisas, se formos ver, nossa, mas parece que é absurdo, mas naquele tempo ele deu o seu testemunho, viveu a sua fidelidade a Deus, né, dando uma resposta aos desafios da época da evangelização. Hoje nós temos, então, uma realidade diferente. E assim sucessivamente. Aqui neste Evangelho, gostaria mais de me prender ao Evangelho, ele está dentro de um pequeno discurso escatológico, um palavrão, né, escatológico, né? É da vinda do Filho do Homem. Escatológico quer dizer que a gente vive uma realidade falando do fim, mas que já se realiza no momento, né? E então Jesus anuncia o reino de Deus. Essa é a mensagem central de Jesus. Ele veio para revelar a face de Deus, mas o centro da sua pregação é o reino de Deus. E a palavra reino era uma palavra não muito usada, era um termo mais político, e ela se transforma então no religioso. Nesse sentido que muitas vezes os discípulos não entendiam, eles compreendiam o reino como os reinos do mundo, né? Os impérios. No entanto que lá em outra passagem, eles pedem um lugar lá, quando Jesus foi lá para o trono, né? Tiago, João lá. Então eles começam a compreender na maneira dos reinos do mundo. E também havia muitos charlatões assim, que enganavam o povo, falando quanto que seria a vinda de Deus, o fim, né? Como se fosse o fim do mundo. E muitos acreditavam, como tem hoje também, né?
Então, a gente tem que estar muito atento. E Jesus, ele anunciava o reino ensinando, mas com gestos. Então, por exemplo, aquela cura ontem dos leprosos, lembra? Teve missa de ontem? Então, quantos que voltaram para agradecer? Um. Os outros apenas ficaram contentes com o benefício. Se encontraram com Jesus, mas não deram esse passo, não foram salvos. Só um foi salvo, porque ele encontrou a fonte, né? Ele voltou e ele reconheceu, então ele foi salvo. Na vida daquele homem, o reino de Deus aconteceu. Isso é o reino de Deus, né? Cada ação de Jesus em favor da vida das pessoas, da libertação, do perdão, quando dava dignidade, era o reino de Deus acontecendo. E então tem aquela expressão muito famosa: o reino de Deus é o já e o ainda não. Ele está, como Jesus disse. Vocês ficam perguntando, né? Quando que vai acontecer? Quando que está? Está aqui, está ali? Não. O reino de Deus está entre vós, porque é o próprio Jesus. Mas, para muitos, o reino de Deus já está dentro de nós, né? Ele tem que estar dentro de nós. Mas, para muitos, ele está no meio das pessoas, mas nem todos compreendem o reino de Deus, né? Que é o próprio agir de Deus, é a dinâmica de Deus. E fala reino porque justamente se eu reconheço, né, Jesus, vamos celebrar domingo que vem, né? Não agora, no outro, Cristo Rei, ele é o Rei do Universo, e nós participamos do reinado dele, né? No batismo, nós somos reis também, rainhas, que participamos. Então Jesus ensina aos fariseus que o reino de Deus está entre eles, e eles não conseguem perceber essa manifestação de Deus. Cada gesto de Jesus é a manifestação de Deus. E hoje não é diferente. Pode ser em meio a tribulações, situações difíceis, onde pode aparecer muitos que queiram enganar, mas nós precisamos ter discernimento e a fé para percebermos a manifestação de Deus em meio a pecados, em meio a sofrimentos, situações. Mas nós que somos pessoas de fé percebemos. O reino de Deus, por que ele continua acontecendo no meio de nós? Então, quanto mais vivermos o projeto de Deus e praticarmos ações que edificam a vida, a igreja, é o reino de Deus acontecendo. O pecado abafa o reino, né? O pecado, a destruição, a maldade, tudo aquilo que vai contra o projeto do reino, ele abafa, ele não deixa o reino crescer. Então, o reino é de Deus. Mas nós somos como eu posso dizer, instrumentos, né? Todos nós somos instrumentos. Então Jesus, diante que muitos anunciavam, o reino não, já está no meio de vós, né? E está entre nós. Mas precisamos acolher este reino. E é a mensagem central de Jesus. No seu reino tem aquela oração eucarística das crianças que diz assim: no seu reino ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sofrer, ninguém vai ficar triste, né? Porque é o reino de Deus em plenitude, aquele não é pleno ainda, porque tem a maldade, tem a inveja, tem a discriminação, né? Tem a injustiça, nós cantamos, né? Buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça. Tem muitos pecados, então por isso que aqui ainda ele não é pleno, mas ele está no meio de nós. Ele será pleno, né? Justamente na plenitude mesmo da vida. Então que Deus nos ajude a caminharmos, não termos medo nem receios, mas estarmos atentos e termos um compromisso mesmo com o reino de Deus, que é o projeto de Jesus, né? Projeto de amor, de salvação para toda a humanidade. E muitos dos fariseus não perceberam o reino de Deus, né? E muitos diziam em outras passagens: Deus visitou o seu povo, né? Percebiam a manifestação de Deus. E alguns até diziam que Jesus estava com o demônio quando ele fazia milagre. Então vejam bem, depende muito dos interlocutores a maneira como concebe Deus, concebe a dinâmica de Deus. E São Martinho então é uma luz também para nós, porque é uma pessoa que se doou, né? Então a nossa vida, fazer de sua vida um dom a serviço do reino, para a edificação da igreja e para a maior glória de Deus. E assim seja. Amém.